Rapaziada, esse é mais um Papo de Jovem, é o segundo do canal, onde eu trago conselhos que eu gostaria de ter ouvido quando eu tava começando a minha jornada. Cara, hoje eu quero falar sobre uma coisa que tá gerando muito na minha mente, e é uma coisa que eu demorei muito pra aprender no meu começo, e quando eu mudei isso, cara, a minha vida também mudou. Eu comecei a ter mais resultado, eu comecei a ganhar muito mais em todas as áreas que eu fazia, que é sobre ação. Cara, por muitas vezes, quando a gente é jovem, a gente tem muita pressão sobre a gente precisa fazer dinheiro rápido, tem pessoas que precisam da gente, a gente não tem muitas responsabilidades, mas ainda assim a gente precisa se provar para muitas pessoas, é isso que a gente pensa. E cara, sendo jovem ali, você pensa, pô, ou eu faço isso dar certo, ou eu tô ferrado, ou eu vou ser mais um número, mais uma estatística. Eu pensava muito isso. Se eu não fizer isso dar certo, eu não vou ser ninguém, eu não vou ter dinheiro, eu não vou ter nada na vida, eu não vou conquistar nada, eu vou ter que ir pro CLT e virar aquilo que eu não queria virar. E por muito tempo eu fiquei nessa de planejamento. Eu tenho até um caderno aqui, eu vou mostrar pra vocês que eu trouxe pra viagem. Só que é 1% do que eu planejava. Inclusive é um caderno antigo, cara. E você vê que eu anotava muita coisa. E era um plano certinho, eu colocava desconforto aqui. Eu vou pegar até aqui, isso aqui, cara, eu fazia muito isso. Aqui, ó, 21 dias, 1.680 vendas, 80 por dia, tem os dias e os quadradinhos. O que é isso, cara? Era um planejamento que eu tinha, em que eu botava uma métrica em questão de dinheiro. Eu preciso fazer isso todos os dias, isso, dia. E eu passei muitos dias, muitos meses planejando. Eu anotava um caderno inteiro e eu escrevia isso e eu colava na parede e nunca entrava na ação, cara. E tu pode até pensar, pô, mas eu quero que seja perfeito. Eu quero que eu comece de uma maneira que, pô, eu não vou mais parar. Eu preciso disso, mas não existe um momento perfeito, irmão. O momento perfeito é agora, porque o passado já passou, o futuro nem sequer existe. Então tu precisa começar o mais rápido possível, não importa como. É aquilo, feito é melhor que perfeito. E por muito tempo, cara, eu fiquei fazendo essas coisas, então eu fiquei me planejando muito pra descobrir que na realidade eu cheguei lá, fiz aquilo e não deu certo. Eu planejei 1.000 ideias e coloquei em prática 2, 3, 4 ideias das 1.000. Dessas 4, só uma deu certo. As outras 3, nada, cara. Isso mostra que não importa o quanto você planeje, não importa o quanto você pense, não importa o quanto você seja estratégico, no final você vai errar. No final você vai ter que aprender de novo. Na prática, cara, o que eu falo de na guerra é tudo muito diferente do que a gente está acostumado. A gente está acostumado a planejar, a gente pensa que vai pôr em prática e vai dar certo, que vai ser 100% da maneira que a gente gosta. Mas não. E a ação é o principal ponto de partida para tudo. Porque tendo ação você erra mais, ou seja, você melhora. Tendo ação você para de procrastinar. E, cara, para ser sincero, você sabe o que você tem que fazer. Você só não faz porque você tá procrastinando. Porque você tá deixando para depois. Porque você tá com medo do que vai dar, dos resultados. De não ser como você gostaria que fosse. E eu pensava muito isso, cara, mas e se não ser como eu gostaria? E, cara, eu tinha uma renda, eu tinha um caixa, na verdade, em que eu era muito preso, muito ligado a ele. Eu pensava, eu tenho que usar o máximo desse caixa e eu não posso zerar. E o que que aconteceu? Eu me planejei tanto, eu me planejei tanto. E os lugares que eu entrei foram ao contrário do que eu tinha planejado. E mesmo que se eu tivesse seguido o meu planejamento, eu vi que na prática não ia dar certo. Um exemplo é os custos nos anúncios. A gente planeja que o nosso clique vai ser menos de R$ 1. E a gente chega lá, ele é R$ 3, ou seja, só aí eu tô gastando 3 vezes mais. A gente pensa que a nossa oferta vai vender uma a cada 10 clientes, mas vende uma a cada 100 clientes. Então já subiu 100 vezes mais do que eu tava esperando. E cara, se tu é jovem, tu tem que entrar em ação agora. Tu não tem tempo para perder, tu não tem que pagar nada, tu não tem muita responsabilidade. Tu tem uma vida que você vai construí-la,
Você ainda vai construir. Você tem uma futura esposa, você vai ter futuros filhos, você vai ter uma futura casa, um futuro carro. E tu tá demorando agora, cara. Aonde você não tem nada ainda. Você não quer entrar na ação. Você não quer pôr em prática tudo aquilo que você tem planejado. Isso é um bloqueio muito forte na nossa mente. Porque a gente, pra ser sincero, tem medo das coisas não serem como a gente quer. A gente tem medo das consequências e principalmente não tem fé. A gente não tem fé que vai dar certo, que o que a gente vai fazer realmente vai dar frutos pra gente. E a gente fica preso nisso e a gente pensa, pô, e se não der certo? E se não der certo? O que eu vou fazer? Eu vou me frustrar. E cara, isso vem muito do nosso ego, do nosso orgulho. A gente tem medo de quebrar o nosso ego, de quebrar o nosso orgulho e pensar, putz, não foi como eu queria. Mas na realidade, cara, no mercado digital, na academia, em qualquer lugar, a gente precisa quebrar o nosso ego. Porque de nada vai adiantar, irmão, tu falar, tu planejar e nunca entrar em ação. De nada mesmo. Você precisa criar essa casca, você precisa ter essa casca com você. E quanto mais cedo você tem essa casca, irmão, mais rápido você vai colher frutos. Eu vou dar uma saída aqui, levar vocês enquanto eu penso mais nessa ideia sobre o que é ação. A gente tem que chegar num resultado sobre o que é ação, então. Se a gente pudesse definir em uma palavra. Família, a qualidade mudou um pouquinho. Tô indo pra piscina, mas refletindo aqui, cara, a gente pensa algumas coisas. Ação vem do verbo agir. E a ação é o principal fator para o sucesso. Mas o que é sucesso? Sucesso vem de acontecimento. O que tem que acontecer para que a gente conquiste o que a gente almeja. E cara, quando você pensa isso, você começa a refletir em coisas que tem que acontecer para você ter o seu sucesso. E a ação entra nisso como, cara? Se você dividir essas coisas em coisas pequenas, ou seja, se você pegar uma coisa grande que precisa acontecer, eu preciso fazer 1 milhão, e dividir ela em 1 milhão de coisas pequenas, cada coisa vai precisar de uma ação para ser feita. Eu preciso primeiro fazer os meus 100 reais. O que eu preciso que aconteça? O que precisa ser feito? Precisa ser feito um produto que me venda 10 reais por dia, por 10 dias. Aí eu vou ter feito 100 reais. E qual vai ser a minha ação? A sua ação vai ser criar o produto, escrever a copy e começar a vender. Mas para isso tem outros poréns. Mas como eu vou escrever a copy? Mas como eu vou fazer isso? Eu vou ter que entrar em ação. Eu vou ter que estudar a copy. Eu vou ter que estudar a criação de produto. E aí você vai nichando as suas dificuldades. E vai nichando tudo que você tem que fazer. E é aí que você encontra ação, cara. Pra mim, ação, se eu fosse resumir então, seria fazer acontecer. Rapaziada, pega essa visão, porque eu queria ter ouvido isso. Faça acontecer, divide em pequenas partes e mete marcha, irmão. Você é jovem, você tem que ir com tudo. Vambora, pega essa visão, valeu.